Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária e mestre em Ciências Sociais, além de doutora em Ciência Política. Toda quinta-feira está aqui com a gente na coluna História e Política. Na pauta de hoje, o terceiro poder da República, pois ela já falou do Executivo e do Legislativo, portanto hoje aborda o Judiciário. Bom dia, Ângela. Bom dia Lília, querida, Marcelo, prazer, bom dia a todos. Ai, que delícia, né, essas notícias. Não é? De chocolate. Não é? Muito legal, e como que tudo tem que ter dedicação, né? E o Sérgio é muito focado, muito focado. Né? Uhum. É muito estudo, muita dedicação, muito. É bem interessante em cada área, né? Parabéns para ele, maravilhoso. Muito bom. Vamos lá, vamos falar do judiciário, que me parece que atualmente é uma função da República Brasileira que gera aí polêmica, né? Esse movimento todo de questionar, e eu acho que é bem óbvio nessa história, na estrutura do Estado brasileiro, que o judiciário seja questionado. Vamos falar especificamente do Judiciário Federal, né? O STF, porque é ele que cuida da Constituição. A função principal do sistema judiciário é cuidar da Constituição. Então, a partir dela, tudo que é proposto, tudo que é feito, tudo que é executado, até inclusive a questão de legislação, ou seja, de mexer na Constituição, tem que passar aí pelo crivo do Judiciário Federal, mesmo para que esse judiciário verifique se o que está sendo feito no Brasil, e isso em todos os níveis, desde lá da União até os municípios, estão de acordo com a Constituição. Porque a Constituição é o texto que guarda a soberania popular. É o texto soberano, é o texto mais importante. Então, qualquer ato, qualquer ação de qualquer governante deve passar ou deve estar de acordo com a Constituição. Então, essa é a função principal. A gente sabe que no Brasil, o Supremo faz muito mais coisa do que isso, né? O modelo republicano que nós copiamos dos Estados Unidos, a Suprema Corte deles só cuida da Constituição. Mas o nosso Judiciário Federal, ele faz também outras coisas, né? E aí gera essa polêmica, porque quando o Judiciário Federal levanta suspeitas, ou faz alguma advertência, ou faz alguma proibição, ou mesmo quando pune alguém, inclusive políticos, aí os partidários acham que é excesso, que é intromissão indevida, mas é o cumprimento de um papel. Assim como o executivo tem que fazer seu papel, o legislativo também, o judiciário ele tem determinadas funções. E eu acho interessante que as críticas que se fazem normalmente são críticas de conservadores, né? Queriam até fechar o Judiciário Federal, que é um absurdo, mas as críticas que se fazem sempre é quando há uma ação efetiva do judiciário. E é importante lembrar que essa composição que tem, o judiciário é composto por 11 ministros, ele é depois dividido, né, em 2 grupos, e tem sempre um presidente. Essa composição de 11 ministros, ela foi feita no regime militar. Quando a gente fala, lembra do AI-5 e tal? O AI-5 fechou o Congresso, o AI-6, ele mexeu na estrutura do judiciário, que é um ato institucional que a gente quase não comenta. E a gente tinha antes 17 ministros, e depois, alguns na época foram cassados, né, por se oporem, eles faziam oposição aí ao regime militar, e a composição ficou a composição atual, que é de 11 ministros. Então, não pode se acusar o Judiciário Federal de ser um judiciário ou de esquerda que favorece ou que prejudica o governo, prejudica o executivo, seja lá quem seja o presidente,
porque a composição dele foi uma composição feita num regime de exceção, né? Durante aí o regime militar. Então, atualmente, ele tem essa liberdade, ele tem que ter a liberdade de atuar, né, para proteger a Constituição. Nossa Constituição já é muito modificada. Vocês viram aí nessa semana a polêmica do orçamento secreto, ou seja, se mexe na Constituição conforme o desejo de alguns partidos, ou se o governo que está no poder precisa de alguma coisa que sai da legalidade constitucional, então é comum no Brasil que se mexa muito na Constituição. E se a gente não tiver um judiciário firme, um judiciário presente e atento, qual é a garantia do brasileiro? Por exemplo, tem a lei lá que nos protege, mas se essa lei pode ser semanalmente modificada, qual é a nossa proteção, né? Então, eu imagino que o judiciário tem um papel fundamental na democracia, tem um papel fundamental na proteção do povo, embora ele não seja um poder assim muito presente no sentido que ele não pode atuar. Ele precisa ser primeiro provocado, mas ele tem essas duas funções da República que são importantes, que é julgar não só as pessoas, mas julgar também os atos políticos, né? E punir, caso necessário. Eu acho que a gente vai falar um pouco menos hoje, e na semana que vem a gente pode voltar, caso tenham questões, ou caso alguém não concorde com essa posição, mas de fato o judiciário tem esse papel, a meu ver, bem importante. Ô, Ângela, você falou algo realmente bem interessante no começo. Não, na verdade, tudo que você fala é interessante, perdoe-me. Mas algo bem atualizado, que é o fato de todo mundo agora achar que toda e qualquer ação no país é judicializada. No meu modesto entendimento, é judicializado aquilo onde há conflito de análise legal. Aliás, é para isso que existe a justiça, porque eu entendo de um jeito, o outro entende de outro, quem vai analisar isso no final das contas é o judiciário. E aí, se o executivo ou o legislativo atropelam a lei, o judiciário ele é provocado para fazer essa análise. Você utiliza esse termo judicialização ou você acha que é um exagero, é algo mais eleitoreiro do que propriamente justo? Eu acho que o judiciário, que se chama de judicialização, se deve ao fato de a gente ter muitas coisas atravessando a Constituição, né? A gente vê muita ilegalidade de órgãos públicos e de órgãos políticos, né? E eu imagino que tem, assim, que haver esse ativismo do judiciário. Ele não vai criar lei, ele não vai executar nada, mas ele tem que estar atento, porque é o que nos garante, né, que tudo seja feito conforme a lei, porque me parece que muitos políticos, e não só políticos, na sociedade também a gente vê isso, em várias atividades econômicas, atividades educacionais, que é um desconhecimento da lei. Essa lei, a Constituição, você pode criticar e propor mudança, mas você não pode desobedecer, né? Descumprir, como dizia o Ulisses Guimarães, descumprir não, você pode discordar. E ao discordar, você tem que propor discussão na sociedade. Por exemplo, eu imagino que para mudar a Constituição deveria haver um maior rigor, não deveria ser tão fácil assim, fazer só a votação majoritária no Congresso. Eu acho que devia chamar o povo aí para um plebiscito, para um referendo, porque é sério isso, a Constituição é o que nos garante tudo que você faz dentro desse país tem que estar garantido pela Constituição e de acordo com ela. Se você fica só modificando, às vezes o povo não fica nem sabendo o que foi modificado. Por exemplo, a meu ver, é uma aberração o que fizeram modificar a Constituição para poder aumentar um orçamento secreto em ano de eleição. O judiciário tem que se manifestar, é a nossa garantia, né? Eu não acredito que seja excessivo, não. Eu acredito que existam situações conflitantes, excessivas,
e aí o judiciário se manifesta. Perfeito. Ângela, muito obrigado pela participação de hoje. Na semana que vem a gente te aguarda aqui para falar mais de política e história, ou de história e política, tá bom? Tá bom, bom dia a todos, queridos. Bom dia.